Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre formação de palavras. Bem, vamos lá. Vamos falar hoje sobre derivação imprópria, né? A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramatical. Neste processo, os adjetivos passam a substantivos. Então, olha só, a gente chama de derivação imprópria porque não é exatamente uma derivação, né, gente? Vocês sabem, né? A derivação é aquilo que, quando a gente pega a palavra mar e faz maremoto, a gente tem a palavra raiz, primitiva, né? E a palavra derivada. A derivação imprópria tem esse nome imprópria, não porque a derivação é feita de um jeito errado, não, mas é porque não é bem uma derivação, é algo tipo uma derivação. Então, nesse caso, né, quando os adjetivos passam a substantivos, né, por exemplo, os bons serão contemplados, né? Então a gente tem aqui, olha, bom, né, bons, é um adjetivo, certo? Este é um bom bolo. Você é uma boa pessoa. Fulano é bom aluno, né? Então, isso é adjetivo. Só que quando a gente coloca os bons, né? Então a gente transforma essa palavra que é um adjetivo em um substantivo. Você sabe, né? Substantivo é tudo aquilo que tem um artigo na frente. Então, a menina, a TV, os óculos, a camiseta, né? Então tudo isso é substantivo. Então uma vez que você pega bom, né? E transforma, pega esse da classe adjetivo e coloca numa outra classe, né? A classe substantiva, nesse caso, né? Você está fazendo uma derivação, tá? Uma derivação imprópria. Mas também pode ser, olha, os particípios passam a ser substantivos ou adjetivos, né? Então, particípio, lembra? É uma forma nominal do verbo, né? Feito, impresso, não tem tempo verbal nominal, tipo gerúndio, né? Está feito. É que o particípio, ele fala sobre uma ação concluída, né? Sobre algo que está concluído. Então, escrito, feito, falado, dito, cantado, né? Então, tudo isso do, do, ido, né? É tudo particípio. Então, aqui você transforma o particípio em substantivo e adjetivo. Então, olha, aquele garoto alcançou um feito. Quando a gente pega e coloca um feito, né? A gente está transformando um substantivo. Um substantivo, né? Na verdade, substantivo, quando a gente coloca assim, é um substantivo um pouco indeterminado, né? Então, não é o feito, é um feito, né? Mas, enfim, é um substantivo de qualquer modo. E aí, você pega, né, o feito. Por que o feito é um particípio? Porque quando eu digo assim para você, o que está feito, né? O que significa? Que você fez alguma coisa que você não tem como voltar no passado para refazer, para fazer de novo, para voltar atrás. O que está feito, está feito. Então, uma forma de dizer sobre a ação de fazer. É algo que já foi feito, concluído, né? Então, isso é o tempo do particípio, ok? Então, quando a gente pega e fala alcançou um feito, né? E a gente fala isso bastante. Nossa, que feito que você realizou, né? Que feito que você alcançou. Na sua ação de fazer algo, né, algo que está feito, que foi feito por você, isso torna-se um feito, né? Quando uma coisa admirável, sabe? Passou no concurso, passou no vestibular, né? Então, alcançar um feito, é algo que é admirável. Os infinitivos passam a substantivos, né? Então, infinitivo também forma verbal. Infinitivo é aquela forma verbal regular do verbo, tipo assim, o verbo na sua forma original. Então, amar, fazer, comer, beber, né? Tudo isso são verbos na sua forma infinitiva, né? Ele ainda não está conjugado, é sua forma pura, né?
Ele ainda não está conjugado em pessoa, em número, em grau, né? Ele é apenas o verbo na sua forma original. Então, o infinitivo também pode passar a substantivo. Como? O andar de Roberta era fascinante. Poxa, andar é um verbo, né? Eu ando, tu andas, ele anda. Andar. Só que quando a gente pega e coloca isso numa função de substantivo, a gente coloca o andar, né? Então o artigo, gente, é sempre muito importante. Opa, desculpa. O artigo vai ser sempre muito importante nessa formação de substantivos. Não existe substantivo sem artigo, não é verdade? O menino, a bicicleta, a bola, o microfone, a TV, né? Todos os substantivos têm um artigozinho que tá explícito ou implícito. Então, se a gente transforma andar num substantivo, obviamente vai ter o artigo. O andar de Roberta era fascinante, né? O badalar dos sinos soou na cidadezinha, né? Então, badalar também um verbo no infinitivo, mas aqui foi substantivado. Os substantivos passam a adjetivos. O funcionário fantasma foi despedido. Bom, nesse caso aqui, né, o funcionário fantasma, existem vários por aí. Fantasma, né, é um substantivo, o fantasma. Certo? Só que quando você coloca ele aqui como um adjunto adnominal, né, ou seja, caracterizando o substantivo, né, isso se chama adjunto adnominal, quando você está ali juntinho do substantivo caracterizando ele, não importa se é um outro substantivo. Se está caracterizando, ele foi transformado em quê? Adjetivo, né? Então, o funcionário fantasma, essa passa a ser uma característica, uma qualidade, né? Um defeito no caso, mas brincando, quando a gente fala qualidade não necessariamente é bom, tá, gente? É simplesmente algo que caracteriza. Então, a qualidade deste funcionário é um funcionário fantasma, é aquele que não aparece nunca para trabalhar, né? Outro caso, o menino prodígio, essa a gente usa muito também, né? Então, o prodígio é substantivo. Quando a gente junta ele, quando ele fica nessa posição aqui de adjunto adnominal, né? A gente une ele ao nome, né? Ao substantivo, o menino, a gente está caracterizando o menino com esse substantivo. Portanto, ele se torna um adjetivo. Os adjetivos passam a advérbio, né? Por exemplo, quando você fala baixo, alto, isso é um adjetivo, né? Essa daqui a gente fala muito, é muito comum, né? Falei baixo para que ninguém escutasse, né? Então deixa de ser uma característica de alguém, né? Ou, enfim, de algum objeto, e passa a ser um modo de falar, né? Então você transforma de adjetivo para advérbio, né? Advérbios, gente, né? É tudo aquilo que expressa um modo, lugar, meio, né? Por exemplo, ontem é advérbio, amanhã, em cima, embaixo, através, né? Então tudo isso por meio de, então tudo isso que vai, que no caso por meio de é uma locução adverbial, né? Mas os advérbios, eles são essas palavrinhas que vão ajudar com a gente nessas questões, intensidade, se é consecutivo, né, o que vem em consequência de algo, se é adversativo, aquilo que é contrário, por exemplo, mas, porém, todavia, entretanto, né? Então os advérbios são essas palavrinhas. Então quando a gente pega o baixo, o alto, magro, sei lá do que, e transforma, né, em falei baixo, você está juntando ele a quem? Olha aqui, ao verbo. Você está caracterizando o verbo. Então, é um advérbio, tá? Então, nesse caso, o baixo vai estar cumprindo o seu papel de advérbio. Palavras invariáveis passam a substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso tudo, né? O porquê aqui, inclusive, gente, é aquele porquê que é motivo, que a gente pode substituir por o motivo, tá? Esse porquezinho aqui, ó,
tudo junto com acento, é o que a gente pode substituir por motivo, a causa, tá? Então, não entendo o porquê disso tudo, né? Então, palavras invariáveis, né? Você vai transformar o porquê, né? Que é quase como um advérbio, né? Vamos dizer assim. Você vai transformar ele num substantivo. Então, o porquê, você coloca lá o ozinho, né, do substantivo, o artigo, desculpe, né? Pode ser o a também, pode ser uns, pode ser umas, elas, os. Mas enfim, você coloca, elas não, as, os, você coloca o artigo, né, nessa palavra invariável, né? Apesar do porquê ter 4 variações, a gente sabe disso. Então, aí você coloca aqui o ozinho e ele vira um substantivo. Não entendo o porquê disso tudo, tá? Lembrando aqui, né? Caso seja uma dúvida, que eu acredito que possa ser, esse porquê aqui é o porquê substantivo, que ele pode ser o motivo. Sempre que puder substituir por motivo, o motivo vai ser esse porquê, junto com o acento. O porquê separado, sem acento, é aquele que inicia perguntas. O porquê junto, sem acento, é aquele que você vai utilizar para responder. Cadê? Porquê que você pode ir tanto no meio da frase, no início. Por exemplo, se eu te pergunto, por que você está assim hoje, né? Com esse porquê aqui. Você vai me responder com esse daqui. Ah, é porque eu não dormi muito bem essa noite, né? Entenderam? E esse outro porquê aqui, gente? Esse é o porquê da interjeição. É aquele que você vai perguntar assim. Você pergunta só para a pessoa, por quê? A pessoa te faz uma afirmação, você fala assim, por quê? É esse porquê aqui, é aquele porquê que aparece sozinho, sabe? Ou tem uma afirmação numa questão lá do livro didático, ponto. Por quê? É esse porquezinho aqui, ok? Combinados? Não esqueçam. 7. Os substantivos próprios tornam-se substantivos comuns, né? Ainda um tipo de derivação imprópria. Então, vamos lá. Aquele coordenador é um Caxias. Bom, quando a gente pega assim, Caxias, né? Vocês já devem ter ouvido isso. O Caxias tá relacionado, gente, ao Duque de Caxias, né? Que era um chefe severo, exigente, ele era militar. Então, ele era muito ali exigente. Então, tornou-se convencional você chamar a pessoa que é muito exigente, né, que é trabalhadora, aquela pessoa que não falta nunca, que tá sempre ali certinha com o trabalho, de Caxias também, ok? Então, a gente transforma um sobrenome, porque é o sobrenome dele, Duque de Caxias, né? Caxias. E aí você transforma isso num substantivo comum, porque você deixa, né, tira do nome próprio dele, tira a letra maiúscula e passa a ser algo comum, que você pode dividir com qualquer pessoa, a partir do sobrenome dele. É como se você pegasse o meu sobrenome, Silva. Já fizeram isso. Era só mais um Silva, né? Então, é um sobrenome próprio, só que o que você quer dizer com era só mais um Silva? Né? Era uma pessoa comum, mas que conseguiu subir na vida, conseguiu ascender. Comum porque Silva, né, é o sobrenome mais comum do Brasil. Então era só mais um Silva, era só mais uma pessoa, né, comum, mas que conseguiu se destacar de alguma forma, tá? Observação. Os processos de derivação vistos anteriormente fazem parte da morfologia, porque implicam alterações na forma das palavras. No entanto, a derivação imprópria lida basicamente com o seu significado, o que acaba caracterizando um processo semântico. Por essa razão, entendemos o motivo pela qual é denominada imprópria. Então, a imprópria é simplesmente porque ela não é morfológica, igual a derivação que a gente vê, igual, né? Eu falei, mar, maremoto, terra, aterrar, né? Então, por não ser essa coisa morfológica e simplesmente semântica, é só uma mudança de sentido, que a gente chama de derivação imprópria, ok? Agora, composição, uma outra forma, né?
A composição é o processo que forma palavras compostas a partir da junção de dois ou mais radicais. Existem dois tipos de composição. A composição por justaposição, né, que é ao juntar duas ou mais palavras ou radicais, não ocorre alteração fonética. Então, olha, passatempo, quinta-feira, girassol, couve-flor, né? Observação: em girassol houve uma alteração na grafia, o acréscimo de um S, né? Justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra. Então, assim, decidir quais palavras vão estar juntas ou separadas por hífen é uma convenção, né, que foge do nosso controle, né? A gente não sabe muito bem por que algumas palavras, né, são compostas unidas sem o hífen e outras são com. Mas, né, para não mudar o som da palavra, eles colocaram mais um S em girassol. Por quê? Senão seria girasol, tá, gente? Então, coloca-se mais um S para manter o som da palavra. Agora, composição por aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre a supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos. Então, vamos ver. Exemplo, embora, né? Que veio de quê? Em boa hora. Então, gente, esse tipo de composição, né, são coisas que estão na nossa língua há muitos anos. A gente não sabe nem quando as pessoas começaram a aglutinar as coisas, né, para facilitar a comunicação. Então, em boa hora, né, a gente fala embora. Eu nasci com embora já aqui posto para mim, para eu aprender, né? Provavelmente vocês também. Então, embora, né? Em boa hora. Fidalgo. Fidalgo, essa a gente aprende na aula de história, né? Filho de algo, referindo-se a quem? Aqueles que vieram de famílias nobres. Filho de algo, filho de alguém. Hidrelétrico, né? Hidro mais elétrico. Planalto, plano mais alto. Então, vocês podem perceber que todas essas palavrinhas, elas sofreram a supressão de algumas vogais ou consoantes, né, nessa junção. Então, diferente da justaposição, né, que não se altera, né, o tamanho da palavra, no caso de girassol e outros exemplos, né, se acrescenta mais um S para não mudar o som, mas de maneira geral você não perde letras, né? Observação. Ao aglutinarem-se, os componentes subordinam-se a um só acento tônico, o do último componente. Então, assim, quando você for, né, se a palavra tiver acento, né, vai ficar do último componente, o acento tônico, ok? Né? No caso de hidrelétrico aqui, se hidro tivesse um acento também, né, hidrelétrico continuaria com acento no mesmo lugar, porque é a última palavra que prevalece. Redução. Algumas palavras apresentam, ao lado de sua forma plena, uma forma reduzida. Observe. Auto por automóvel. Cine por cinema. Micro por microcomputador. Zé por José. Zé por José, isso daí é do povo, né? Não tem nada a ver com convenção. Mas essas auto, cine, micro, são muito usadas comercialmente, né? Preste atenção. Quando um canal de televisão vai passar uma sessão de cinema, né, uma sessão de um filme, geralmente chama cine alguma coisa. Ou os próprios cinemas da cidade mesmo, cine, sei lá o quê. Né? Auto, também as empresas de carros usam mais auto do que a gente, né? Então tudo que tem relacionado a carro, as pessoas colocam auto, né? Micro, a mesma coisa. Como exemplo de redução ou simplificação de palavras, podem ser citadas também as siglas, muito frequentes na comunicação atual. Então, também é um exemplo, tá, gente, de redução. Hibridismo. Hibridismo ocorre na palavra em cuja formação entram elementos de línguas diferentes. Nós temos algumas palavras, né, na nossa língua que vieram de uma mistura de latim e grego, por exemplo, né, ou tupi e latim. Então, assim,
Nas línguas neolatinas, essas línguas mais novas, das quais o português, né, faz parte, né, é muito comum a gente ver hibridismo, né, e também, logicamente, essas referências, influências, tanto da língua greco-romana, não, da língua grega e da língua latina, né? Greco-romana já mistura as duas coisas. Desculpem. Então, nós temos aqui auto, que é do grego, mais móvel, do latim. Então, a palavra automóvel, né? Para nós, ela veio de um hibridismo, né? Da união dessas duas origens, grega e latina. Temos também a onomatopeia, gente. Numerosas palavras devem sua origem a uma tendência constante da fala humana para imitar as vozes e os ruídos da natureza. As onomatopeias são vocábulos que reproduzem aproximadamente os sons e as vozes dos seres. Então, a gente está cansado de ver aí desenho animado, história em quadrinho, livros infantis, né? Então, a onomatopeia, ela é esse tipo de linguagem que a gente mesmo usa, né? De falar, de transformar os sons que a gente ouve em palavras, né? Então, exemplos: miau, zum zum, piar, tinir, urrar, chocalhar, cocoricar, tic-tac, reco-reco e assim sucessivamente, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.